A temporada de 2024 começou e com ela algumas novidades. Primeiro, New Balance chega no São Paulo e segundo lugar, Hall da Flâmula tá de volta. Vamos lá, pessoal. Se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme, aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a análise mais completa da camisa do seu clube do coração. E o tema do vídeo de hoje é o São Paulo Futebol Clube e seu novo uniforme para 2024 feito pela New Balance. Mas antes de começar, um agradecimento especial para todos que ficaram e permaneceram no canal ao longo desses 3 difíceis meses que a gente não conseguiu se ver, principalmente por conta da dificuldade que eu tive com meus equipamentos aqui na gravação. Então agradeço imensamente a paciência de todos. Esse ano de 2024 volta com tudo, o setup está renovado, novos equipamentos para a gente conseguir dar conta de 1 ano, 2 anos, 3 anos e muito mais pela frente que vier. Meu jeito de agradecer é esse e o seu jeito é dando um like aqui embaixo e se inscrevendo no canal, tá certo? Vamos ter vídeo o ano inteiro e a gente vai falar das camisas de todos os clubes da Série A. Então não perca tempo, já se inscreve e acompanha a gente para que você esteja presente quando a gente lançar uma camisa do seu clube do coração. Mas aqui é muito trabalho e pouca enrolação, então já vamos direto pro vídeo que a gente vai falar dessa nova camisa do São Paulo. Muito bem, então temos aquele estilão Hall da Flâmula, né, pessoal? A gente já começa com o material promocional. Vamos assistir, vamos desfrutar juntos desse material promocional que a New Balance fez pro São Paulo. Vamos ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu cheguei aqui para escrever história. Vim para defender 3 cores. Um coração de 5 pontas. E 94 anos de glória. Tive que aprender que base, na verdade, é um pilar. Descobri que onde a moeda cai em pé, não se fica caído no chão. Porque a torcida sempre vai te conduzir de volta pra cima. Chegar aqui é ver que o inferno dos outros é o nosso paraíso. É saber que as paredes têm vida. Que a arquibancada respira. E quem pisa aqui entra em outra atmosfera. Cheguei para escrever história, para ser a segunda pele, o manto de mais de 20 milhões. Ser eterno como sentimento que jamais acabará. Bom, muito bacana, né? O vídeo já mostra pra gente que existe uma correlação aí entre New Balance e São Paulo que possivelmente vai ir mais profundo, mais a fundo do que somente no material esportivo, tá? O vídeo dá uma arrepiadinha já pro torcedor são paulino, mas eu devo dizer que o vídeo que foi apresentado no ano passado pela Adidas, a gente pode até questionar em termos de camisa aqui, mas o vídeo do ano passado tinha uma música, então isso era diferente e eu tenho que dar um crédito maior para aquele vídeo. É legal esse aqui, tem elementos bacanas que a gente vai aprofundar, mas aquele último tava um pouquinho melhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não, deixa eu dizer uma coisa aqui, a gente já tá vendo o vídeo colocando legendas em inglês. Então, não que isso signifique grande coisa, né? Só pela legenda, mas já dá indícios que isso vai estar presente na comunicação global da New Balance. Isso é muito importante, porque isso veicula a marca São Paulo Futebol Clube para todos os lugares em que a New Balance tem alguma solidificação, onde ela tem presença comercial. A moeda cai em pé, não se fica caído no chão. Porque a torcida sempre vai te conduzir de volta para cima. Então, ó, a gente já ouviu agora falar da moeda que cai em pé e da torcida que conduz para cima. Então, a torcida do São Paulo se intitula a torcida que conduz justamente porque o clube passou por momentos muito difíceis, né? Com uma certa dificuldade do ponto de vista organizacional, financeiro, e agora o clube começa a endireitar o seu caminho, né? Então é muito nesse sentido o clube agora se organizando estruturalmente, financeiramente e atingindo novamente aquele patamar de competitividade desportiva que sempre costumou ter. Então a gente está falando de uma torcida que conduziu o time, de verdade, conduziu o time nas costas nos últimos 10 anos sobretudo, até que o São Paulo reencontrasse o seu caminho de glórias que parece estar voltando a trilhar. Então é muito interessante esse conceito e a New Balance, ela nesse vídeo mostra que ela se curva perante a isso. Isso é muito legal, ver a patrocinadora se curvando para isso é uma das coisas mais interessantes, porque em termos mesmo de negociação comercial, quando a patrocinadora já dá esse crédito para o clube, ela assume que ela está tratando com uma marca imensa. A marca São Paulo Futebol Clube é uma marca imensa. Isso dá poder de negociação, inclusive, para o São Paulo. Isso é muito interessante. A parceria alça as duas marcas, New Balance e São Paulo Futebol Clube.
e mostra que talvez aqui o vínculo seja mais duradouro do que os próprios 3 anos aqui de contrato que foi o inicialmente assinado pela New Balance São Paulo. Em outra atmosfera, cheguei para escrever história, para ser a segunda pele. É a segunda vez que falam cheguei para escrever história utilizando a camisa 2 de referência, vamos lembrar disso. Um manto de mais de 20 milhões. Ser eterno como um sentimento que jamais acabará. Muito legal. Essa foto, nesse take, eu preciso dar uma pausa pra gente falar um pouquinho sobre isso, tá? A New Balance ela vai entregar camisas versão jogador pro São Paulo Futebol Clube. Então, isso significa que a gente possivelmente, na verdade já foi confirmado, né? A gente vai ter o escudo, tanto o escudo quanto a marca da New Balance em aplicação de termofusão plástica. Isso é muito interessante porque historicamente, né, as camisas versão torcedor, elas são camisas que possuem os materiais, os elementos mais bordados, aplicações em bordado. Assim, cá entre nós, tá? Vou ser bem sincero aqui com vocês. Eu recomendo muito adquirir as camisas versão torcedor, tá? Geralmente o tecido é um tecido um pouco mais resistente. De fato, a camisa é um pouco mais pesada, tá? Mas a gente tem maior resistência dos materiais que estão ali. Tanto a própria costura, que resiste lavagem, resiste um certo esforço. Mas as camisas versão jogador, de fato, elas são um tecido mais tecnológico, geralmente costumam ser mais leves e apresentam esses elementos que ficam mais soltos, mais confortáveis para o jogador, né? Isso faz muito sentido na prática do futebol, na prática do esporte, mas perde muito sentido em termos de durabilidade, né? Então, geralmente, para quem vai, a não ser que você vá comprar uma camisa para deixar pendurada no armário, se você vai usar realmente a camisa, recomendo de verdade uma camisa versão torcedor, costuma ser um pouco mais resistente, tá? Muito bem, dito isso, então, a gente vê que existe uma aplicação diferente no logomarca do São Paulo, no escudo distintivo do São Paulo, que fica centralizado. Olha como esse distintivo ele possui bordas grossas. Eu digo isso porque no uniforme bordado, geralmente as bordas são feitas somente na espessura da própria costura. E nesse caso, como o distintivo está em termofusão, e é um distintivo grande do São Paulo na camisa, a gente vê que o escudo poderia ficar prejudicado com uma costura. No caso da termofusão plástica, a gente vê que ele fica na sua extensão completa. Isso é muito interessante e isso dá uma dimensão diferente para o próprio escudo do São Paulo. Eu acho que é um acerto muito grande e faz com que o escudo fique na sua maneira original. Se você não entendeu o que eu estou falando, dá uma olhada nessa camisa feita pela Reebok em 2010. Olha as bordas do distintivo, olha como ela é mais fina, porque ela tem a espessura da própria costura. Os próprios uniformes feitos pela Adidas tinham essa característica, mesmo que a costura já fosse um pouco mais grossa. O fato é que nessa visão aqui a gente vê que existe realmente a forma original do escudo. Parabéns para isso, a gente tem que dar o braço a torcer, principalmente porque isso interfere na aplicação da marca São Paulo Futebol Clube. Sem mais delongas, vamos falar do material. Primeira coisa que já vem aqui na nossa cabeça é a assimetria. Não sabe o que eu estou falando? Então é provavelmente porque você não viu o vídeo que eu falei da New Balance aqui sobre o Bragantino, né? Red Bull Bragantino, que tinha também a patrocinadora da New Balance, ainda tem até uns 6 meses, acho, coisa assim. Me corrijam aqui nos comentários, mas que já mostrava um pouco do caminho da New Balance e esse trabalho com a assimetria. No entanto, o São Paulo não é um clube que ia aceitar isso muito bem, né? As consolidações estatutárias do São Paulo já dizem muito claramente que algumas mudanças não podem ser feitas na camisa, né? Principalmente na camisa 1 e na camisa 2. A criatividade realmente fica para a camisa 3, tá? Mas a gente vê aqui que existe, na verdade, uma assimetria não de forma, mas de cores. Isso é muito interessante, eu pessoalmente gosto muito quando isso é feito de uma maneira sensata. E eu acho que a New Balance, ela de fato soube casar a ousadia, né, de fazer um material que fosse moderno e ao mesmo tempo o conservadorismo de não inventar muito a roda na camisa do São Paulo. Então a gente vê que a camisa tem uma divisão clara, né? Meio a meio, direita e esquerda, a gente vê que uma cor é vermelha, a outra cor é preto. Olhando de longe, a gente vê que essa diferença ela sai um pouco, ela dá uma diluída no ambiente e ela fica um pouco mais sutil do que ela parecia quando a gente olhava ela de perto. De costas, a gente vê que a camisa já começa a mostrar que existe personalidade, como eu falei, mas ainda não dá aquela quebra de verdade. As listras continuam até a parte traseira da camisa, o que é perigoso, eu diria, né? Porque tem aplicação do número aí atrás, por mais que seja bonito, na minha opinião, é perigoso, é difícil você fazer uma aplicação de número hoje em dia que case com isso, tá? Antigamente a gente tinha aplicações que eram bordadas em negativo, agora elas são todas aplicadas pela transferência do material plástico, né? Mas o principal é que a
forma da camisa está mantida. O que a gente tem aqui de easter egg na camisa? A gente tem o Clube da Fé aqui atrás, também em clara associação à moeda que caiu de pé. Se você não sabe do que eu estou falando, me corrijam aqui nos comentários, tá, pessoal? Mas estamos falando do Campeonato Paulista de 1943. Campeonato esse, o primeiro em que o São Paulo ganhou, o primeiro em que a moeda caiu de pé. O São Paulo é um clube de 1935, um clube muito jovem até então. Então, muito se esperava sobre Palmeiras e Corinthians, né? Então dizia-se que um dos dois ganharia o campeonato, isso se a moeda caísse ou cara ou coroa. Como o São Paulo ganhou, a moeda caiu então de pé. Então isso remonta a essa primeira glória na história do São Paulo, um clube até então muito jovem, muito novo e que já conquistava títulos expressivos. E isso veio para a camisa, né? Muito bacana, parece mesmo uma moedinha, né? Onde a moeda cai em pé, 1943, com esses louros que ficam aí, muito legal. É como se fosse uma marca de autenticidade da camisa, mas que faz essa homenagem, que presta essa homenagem para o clube. Achei bem bacana. Do outro lado, na autenticidade, a gente vê um outro logo da New Balance, agora que ela fica como se fosse contornado, com outline em dourado, talvez seja mesmo uma marca. Eu não gosto muito, tá, da aplicação dupla das marcas. A gente vê que tem o New Balance aqui no peito e o New Balance aqui do barramento. Eu não sou muito fã disso não. Eu preferia que fosse uma estampa de uma outra forma aí embaixo para a marca de autenticidade, tá? Mas o melhor dos easter eggs é o sentimento que jamais acabará. Se você não conhece a torcida do São Paulo, a Independente, a principal organizada, canta o seguinte: a Independente está aqui e nós viemos apoiar, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Então esse canto da torcida, ele está marcado agora na parte interna do escudo. Isso é muito legal, é algo que aproxima muito a marca que fabricou ao torcedor. É como se fosse uma reverência à torcida que a marca faz, e isso geralmente é muito apreciado pelos torcedores. Acertou em cheio a New Balance, gostei realmente e vai influenciar na nota desse manto. A parte da frente tem essas duas bordas aqui, essas duas abas que ficam uma parte em vermelho acompanhando o punho direito e uma parte em branco acompanhando, uma parte em preto acompanhando o punho em preto, tá? E é bem legal destacar, os punhos eles estão bem grossos. As camisas da New Balance, elas geralmente têm mangas um pouco maiores, diferente das camisas que a gente via da Adidas, né? Rola Flâmula história, pessoal. Então vamos puxar aqui a camisa da Adidas, a primeira lançada pelo São Paulo. Curiosamente também, a gente tinha essas abas aqui, né? Uma gola polo em formato de abas, que eram completamente brancas, e olha como a manga era mais curta. Era um formato diferente de camisa. E agora a gente vê que a camisa da New Balance tem um formato mais alongado. Isso dá distinção para a marca, permite a gente entender qual é a marca sem que a gente precise ver que tem o logo da New Balance ali. Então isso é importante, ajuda a marca a se consolidar no Brasil. E falando sobre a New Balance, por que essa assimetria casa tão bem com eles? O próprio logo da New Balance já é um logo assimétrico. Ele tem o N com esse efeito gráfico em velocidade, né? Parece, tem uma história toda por trás do logo da New Balance. Não vamos entrar nesse mérito, mas o logo ele traz uma sensação de velocidade. As letras estão em itálico e a parte esquerda do N já tem essa sensação, esse arranhado, como se fosse um movimento, como se o logo tivesse em velocidade. Diferente de logos mais geométricos, como Umbro, como Adidas, que tem mais dificuldade de expressar essa velocidade, essa fluidez, essa leveza, os logos mais fluidos, como o da Nike mesmo, ou como o da New Balance, a gente já vê que existe uma sensação de movimento. Então a marca ela abraça isso. Ela vai tentar fazer muito possivelmente designs mais leves, ok? Não necessariamente simples, mas mais leves. E provavelmente vai trabalhar com assimetria, que casa muito bem com a marca. Esse que é o interessante. Então a gente já via que existia assimetria de forma, agora na camisa do São Paulo, uma assimetria de cores. Para quem fala que não gosta de assimetria, eu particularmente gosto e eu vou trazer exemplos aqui, pessoal. Dá uma olhada nessa camisa 2 do PSG. A gente já conhece essa camisa, a camisa atual, temporada atual, e que tem um fade de vermelho para azul. Olha que aplicação legal de um clube tricolor. O PSG é um clube tricolor, usa branco, azul e vermelho. Então, olha que aplicação bacana esse fade. Casa muito bem, tá? Então isso é uma coisa legal. A gente já viu o Flamengo fazendo isso com a Adidas. Olha uma camisa do Flamengo que tinha uma assimetria de cores semelhantes. Por mais que os punhos, né, as mangas tivessem exatamente a mesma cor e o mesmo formato, a gente tinha uma espécie de pintura aqui na parte da frente que trazia as duas cores, curiosamente as mesmas duas cores do São Paulo. Não são as mesmas, são parecidas, mas com a mesma ideia, tá? E quem mesmo assim não gosta de assimetria vai ter que engolir a camisa tricampeã do mundo no São Paulo, que é justamente a camisa que tinha faixas tricolores somente em um dos lados, feita pela Topper. Então, pessoal, vamos largar essa de que a assimetria é ruim, de que, eu respeito a opinião de todos, essa é só a minha, mas existem aplicações
que fazem com que isso caia muito bem. Essa inclusive era uma camisa que tinha aplicação no calção oposto. O calção oposto também tinha listra tricolores, né? Era horizontal, mas tinha. E vamos falar de calção porque nessa camisa é muito importante. Precisei pegar aqui um material do UOL para mostrar como é que estava o desfile. A gente conseguiria ver então o material completo, o uniforme, tanto a camisa quanto o calção. Olha o calção aí como a gente já vê uma faixa em vermelho na parte frontal, uma faixa em preto na parte traseira, ó. Olha só como no caminhar aqui do Bobadilha, no novo reforço do São Paulo, a gente já vê que existe uma faixa em preto aqui atrás e uma faixa em vermelho na frente. Isso gera a assimetria desejada pela New Balance. E é legal, porque a gente traz um efeito diferente para o uniforme sem ser completamente disruptivo na camisa. Deixa para o calção. Então isso é muito legal. Explora uma iniciativa diferente que os clubes não costumam explorar muito, tá? Então olha como a camisa na parte da frente, por mais que ela tenha uma manga preta, ela é majoritariamente vermelha. Dá um efeito legal. Né? Agora, quando a gente olha de trás, olha que curioso, a camisa assume uma pegada mais preta. Não é muito não, porque a gente ainda tem preto tanto na parte das costas quanto na manga direita, mas ela predomina em preto. Isso é muito legal, traz a real marca de uma camisa tricolor, que é isso que o São Paulo é. Então faz muito sentido, eu acho que isso aqui é um golaço da New Balance para o São Paulo e existe muito mérito da patrocinadora em trazer um design inovador e que ao mesmo tempo não pise fora da linha, tá entendendo? Que traga algo que faça jus, que respeite a tradição e a história do São Paulo. Mas vamos falar de camisa 2, a camisa que tem a polêmica segmentação da manga, o recorte na manga. Pessoal, vamos combinar. Todo mundo achou estranho quando olhou, mas depois de um tempo que você começa a olhar, você percebe que não é tão estranho assim. Essa camisa, vou confessar para vocês, se você comprar ela muito justa, vai parecer que você é o capitão do time, né? Com a faixa de capitão dos dois braços. Mas, se você comprar ela no modelo um pouco mais loose fit, um pouco mais largo, você vai encontrar um caimento legal, tá? Vejo isso pela divulgação que foi feita aqui com o Diego Costa, com o Juan, os jogadores do São Paulo, o Nestor, o Wellington, todos eles usando a camisa numa pegada um pouco mais larga. Olha o caimento social, né, da peça. A gente viu aqui o Diego Costa com uma calça K, que meteu lá o tênis da New Balance, né? O calçado da New Balance manda bem. E olha como a camisa ficou leve. Ela não ficou pesada, não ficou carregada de informação. O próprio patrocinador novo, a Superbet, que não é tema aqui do vídeo, mas foi anunciado também, casa bem, é um patrocinador leve, não polui a camisa, então acaba ficando muito fácil de você colocar essa roupa numa composição mais casual, olha só. Agora, não gostei do segmento, não curtiu a segmentação aqui que fica no braço? Não tem problema, porque o ponto principal é, se você tivesse uma listra contínua aqui no braço, o que precisaria acontecer para você colar o patch? Ou você ia colar um patch de campeonato aqui em cima sem relevância, que mal daria para ver ali no meio, ou você ia precisar colocar aquele frame, né? aquele recorte em preto, aquele quadrado, aquele box em branco, ou em preto, né? Ou em vermelho, que seja, para se tornar legível um patrocinador. Agora não. Você consegue ter uma visibilidade num espaço dedicado. Então isso é interessante, eu gostei. Talvez teria agradado mais a torcida se essa parte aqui onde as listras continuam fossem de uma cor somente. Ou só vermelho, ou só preto, ou só branco. Seria possível também trabalhar com a simetria de cores nessa camisa. A parte traseira aqui do pescoço, aquele clássico lugar da homenagem, coloca a frase "a história começa aqui". Então olha que bacana, a gente vê a história começa aqui em dois sentidos, né? Primeiro, uma homenagem às crias de Cotia, do Centro de Formação de Atletas do São Paulo, a base, né? Os jogadores da base. A história deles começa aqui no São Paulo Futebol Clube. E ao mesmo tempo a história da New Balance com o São Paulo começa aqui, começa agora. Então isso é legal, gera aquela simbiose, gera aquela parceria entre uma marca e outra, que vamos combinar, parece estar sendo muito bem trabalhada, apesar do pouco tempo que a New Balance teve para fazer a camisa do São Paulo. Aqui a gente tem a marca de autenticidade com aquele patch, uma homenagem ao Made in Cotia, atletas e cidadãos, uma homenagem realmente diferenciada. O Made in Cotia já é uma frase muito utilizada pelo São Paulo. A camisa em si é uma camisa básica, a gente vê que ela escolheu por ter ao centro a faixa preta, né? Então isso é muito interessante, a gente vê que isso comunica com a gola, que também tem uma sobreposição em V na cor preta e vermelha, né? Uma gola simples, uma gola sem muita invenção, mas que traz aí aquele recorte, aquele formato que a gente falou da New Balance. Já é interessante para a gente pensar como que isso vai conversar com o calção. Trouxe aqui as imagens também para a gente ver.
E agora vem a minha crítica, pessoal. O calção não podia ter esse detalhe aqui nas listras tricolor, tá? A gente deveria ter ou em vermelho ou em branco, tá? Se quisesse destacar, poderia ter alternância como tem no calção da camisa 1. Mas o problema, né, dessa faixa aí embaixo não é nem quando for utilizado no uniforme 2, mas no Brasil existe muito isso. A gente vê que quando você tem um clube que joga em casa com uma camisa clara, com uma camisa escura e um calção claro, o São Paulo precisa visitar o clube de camisa clara e calção escuro. Muitas vezes. Então isso acaba gerando aquele efeito. Imagina o São Paulo utilizando a camisa 1 com esse calção 2. Vai provavelmente gerar uma confusão de design. Simplesmente não foi feito para ser utilizado assim. Então esse calção 2, ele não permite esse intercâmbio, né, essa flexibilidade na montagem dos uniformes entre calção e camisa, tá? A composição em si faz sentido, ela tem isonomia, ela tem identidade de marca, mas ela não tem intercambialidade entre as coisas, entre as peças, tá? Então isso é uma pena, eu acho que isso sim é uma bola fora. É leve, tá? É leve, mas é uma bola fora um pouquinho. Isso acaba comprometendo um pouco o uso da camisa, isso vai influenciar na nota da camisa. E a gente vê que o sentimento que jamais acabará também está estampado aqui por trás do distintivo na camisa listrada. Então, realmente o easter egg indo para todos os uniformes, para todas as camisas, o que é muito legal. A camisa de goleiro, essa sim é uma camisa que a gente já pode colocar a simetria de forma. Olha como aí já tem o template da New Balance, a gola dividida aqui pelo meio, né? Uma parte em preto e essa listra que parece que ela sai da gola e ela vai ser novamente descoberta, vai emergir novamente aqui na manga, que é a listra preta. Então a camisa cinza para o São Paulo de goleiro, claro, tem toda uma tradição nas camisas antigas do São Paulo que eram costumeiramente, tipicamente cinzas, né? Mas a gente sabe que é uma escolha segura, né? Não tem muito o que inventar. Ela segue um template que parece um espelho d'água, mas que, vamos combinar, de longe ninguém vai perceber nada, né, pessoal? A gente vê que é uma camisa quase que plenamente cinza quando a gente olhar de longe, tá? É uma camisa muito boa, na minha opinião, é uma camisa bonita, mas ela não traz nenhuma diferenciação para o São Paulo especificamente, diferente de coisas como a Topper costumava fazer, uma camisa de goleiro que tivesse as 3 faixas aqui no meio. A gente já viu coisas semelhantes, de repente poderia ser uma inovação, mas hoje tem muito pouco espaço. A Adidas já fazia camisa cinza, a Reebok já fazia camisa cinza, agora a New Balance mostra a sua camisa cinza para o goleiro do São Paulo também. Agora o que a gente não pode deixar de falar é a tipografia. A gente encontrou agora, né, a tipografia do São Paulo, parece que divulgaram junto com a camisa, e olha o detalhe, onde a moeda cai em pé. Gente, isso é um trabalho assim, é louvável, é muito bacana, porque não é simplesmente o logo do clube, né? Não é simplesmente uma homenagem qualquer. A gente vê um movimento de uma moeda caindo exatamente em pé, com o logo estampado do São Paulo, onde a moeda cai em pé. Cara, isso sendo colocado na tipografia é muito interessante, é muito legal. A gente já viu como que seria com as cores em vermelho aqui do número, mas a numeração em preto, por incrível que pareça, me agradou. Porque eu acho que ela tem um outline interessante, tricolor, né, que é vermelho, branco e preto. E a tipografia dos nomes do jogador, aqui Santo Paulo escrito, tá realmente muito sutil. Ela parece digital, né? Ela parece uma tipografia mais digital. E com isso precisamos falar também do anúncio que foi feito. Isso é muito interessante. Então é uma tipografia que exerce a sua função principal, que é a legibilidade. Não interessa, a tipografia é bacana ter uma diferente, é bacana ter uma especial. Mostra que a patrocinadora está com cuidado específico para o clube, mas precisa ser legível. Não dá para ter aquilo que a Adidas fez com o Galo, por exemplo, ou que a própria Adidas fez com o São Paulo na última coleção. O número era muito pouco legível. Agora a gente tem uma legibilidade muito melhor. Espero que com outros números sendo revelados, número 2, 3, 4, a gente não tenha nada muito carnavalesco, mas pelo que deu para ver, parece que a letra ela tem só um aspecto mais digital. Digital conversa com algumas coisas que a gente vem falando. Se você acompanha o Roda Flâmula, você já viu camisas aqui que tem uma pegada digital. É só procurar aqui que você vai ver camisa do Liverpool, camisa do Chelsea. Escreve o que eu tô falando. Então muito bacana aqui o que a Arquibancada Tricolor, né, o Arqui Tricolor, publicou no Instagram, que a gente tá, né, dando os créditos a eles, porque muito bacana o material. Agora, vamos falar do teaser que foi colocado um dia antes do lançamento. Isso é importante porque pega naquela temática digital. Olha como a camisa aqui está pixelizada por trás.
É como se foi o mote que foi utilizado, né? Uma camisa tão pesada que não carrega na sua imagem, que não carrega no seu equipamento. É claro que é uma brincadeira, é um jogo aí com o fato da camisa ter muita história. Então a inscrição diz: nova camisa do São Paulo FC, tão pesada quanto a história do clube. Olha como a gente tem esse aspecto de fontes digitadas por todo o pano de fundo aqui dessa postagem, carregando as próximas glórias. Olha que interessante, carregando aquele sentido de carregando a tela, né? Carregando o download. E o lançamento oficial em breve entre esses colchetes, não são colchetes, né? Maior e menor, e o underscore, o underline entre o em e o breve. E ponto, muito legal, né? E aqui em cima o logo da New Balance, e o que eu mais gostei é esse logo, essa representação do distintivo do São Paulo, como se fosse em caracteres digitados, uma tipografia digitada de computador. Isso poderia muito bem ser aproveitado numa camisa, isso é muito interessante. A gente só viu até agora modelos de camisa que apresentassem ou glitch ou pixelização. Já imaginou uma camisa que apresentasse caracteres digitados em computador, como se fosse uma alusão? Isso ia ser muito bacana, como se fosse uma alusão ao digital. É um ponto muito interessante, pega muito nessa de internet e só foi utilizado por enquanto no teaser. Mas fica a ideia aí, New Balance, tem muita coisa legal para desenvolver com essa temática digital, tá? E é claro que agora a gente vendo o post no Instagram, olha quem postou: São Paulo e New Balance oficial. É a própria conta da New Balance internacional que é utilizada para divulgação de todos os materiais, das chuteiras, das roupas esportivas para futebol, e também que foi feita a divulgação com o Hendrick, né, que é a nova estrela contratada da New Balance, patrocinada por eles. E eu vou falar, tem uma coisa legal aqui do Hendrick. Se você quer um vídeo sobre o Hendrick exclusivo, deixa aqui nos comentários, tá? Porque tem muito tema legal pra gente falar desse menino aqui. E que assinou com a New Balance numa aposta de underdog, muito interessante. E conforme prometido, aqui vai a nota, com alguns erros aqui e ali, óbvio, na opinião desse canal, mas principalmente com uma inovação no termo das aplicações, né? Com a termofusão plástica para esses itens aqui, para esses elementos visuais, coube muito bem. Na minha opinião, engrandeceu a marca do São Paulo dentro da própria camisa. Nota 8 Hall da Flâmula para essa camisa aqui. Já a camisa 2, na minha opinião, tem alguns problemas, tá? Como a gente comentou, principalmente na escolha principalmente na combinação do calção, ela deixou um pouco a desejar. E na minha opinião, o logo da New Balance poderia ter menos sobreposição nas faixas aqui. Isso tira um pouco a isonomia da camisa como um todo e poderia ter trazido um efeito um pouco diferente. Olha como o logo da New Balance na camisa do Porto para esse ano traz uma sensação de isonomia, de uma coisa um pouco mais reta, mais clássica. Na minha opinião, fica um pouco melhor assim do que nessa camisa que foi lançada para o São Paulo, com o logo ficando um pouco sobreposto nas linhas, né? Olha como o B às vezes invade ali a lista em branco, fica um pouco complicado. Resumindo, por uma camisa bonita, a nota dela vai ser um pouquinho mais baixa. Hall da Flâmula, nota 7,5 para essa camisa. Agora, se você veio aqui querendo saber sobre essa linha aqui de materiais complementares, ou seja, treino, viagem, jaquetas, agasalhos, então deixa o seu comentário aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre esse material e mostrar por que a New Balance bateu na trave com esse aqui. Ainda não foi um gol, ainda não foi na trave. Deixa aqui seu comentário que a gente vai fazer um vídeo exclusivo sobre esse material aqui da New Balance. E se você gostou desse vídeo, achou o material legal, tá feliz com a volta do Hall da Flâmula, não esqueça, pessoal, deixa aqui o seu comentário, qual é a próxima camisa que você quer que a gente avalie aqui no canal. E também não deixa de apoiar, segue a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente posta conteúdo lá também e a sua participação faz total diferença e é o que faz com que a gente continue fazendo nosso trabalho, tá certo? Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima!